é lícito fazer rifas nas igrejas, principalmente para arrecadar alimento para a obra social? Veja bem, nós temos que usar essa frase em primeiro lugar em nossas vidas. Os fins não justificam os meios. Amém? O que quer dizer, pastor, os fins não justificam os meios? Não é porque nós temos a intenção de fazer um algo, que para fazer aquele algo, eu vou praticar qualquer coisa. Então, os fins não justificam os meios. Então, vamos lá, os fins. A intenção é ajudar, a intenção é abençoar, a intenção é estender as mãos, a intenção é acolher. Mas os meios que eu vou fazer não se justificam. Vamos supor, para você entender. Um pai de família, uma parábola, está desempregado. E aí ele fala, poxa vida, meu filho está passando fome, minha filha está passando fome, eu não tenho o que fazer. E eu preciso dar comida para eles, estão chorando, não comeram nada hoje. Quer dizer, ele entende que os fins é alimentar os filhos, ele quer ajudar os filhos, matar a fome dos filhos. Aí ele encontra um meio de fazer isso. Vai fazer um assalto, vai roubar, vai fazer tráfico de droga para ganhar dinheiro. Ele vai conseguir o dinheiro, vai fazer o assalto, ou vai no mercado roubar e vai levar comida para casa. Os fins, ele matou a fome dos filhos, mas os meios não se justificam. Deu para você entender? Quer dizer, tudo bem, o pai tem a intenção de chegar aos fins, que é alimentar os filhos que estão passando fome. Mas o meio que ele fez, a maneira que ele agiu para alimentar os filhos, roubando, assaltando, traficando, roubando o mercado, isso aí não justifica. Não é certo. É errado. Então a mesma coisa nós temos que trazer para o mundo espiritual. Porque hoje o que mais nós vemos é que a gente põe os fins. Olha, a intenção é evangelizar, a intenção é pregar o evangelho, a intenção é ajudar as pessoas. Sim, a intenção é continuar sendo e vamos nela. Mas quais são os meios que estão usando para fazer isso? E a maioria, infelizmente, meios reprovados pelo próprio Deus. Então o homem vai falar, eu matei a fome dos meus filhos, né? Não estão passando fome. Aí você vai dizer, mas tudo bem, até entendo. E você conseguiu o que você queria, os fins, né? Levou o alimento para casa. Mas a maneira que você fez não justifica, está errado. Você roubou, você assaltou, você traficou. Então imagina no dia de juízo final, nós vamos chegar para Deus e falar, Senhor, mas a gente fez, a gente abençoou, a gente teve alimento, a gente ajudou as pessoas, a gente anunciou o teu evangelho, evangelizou. E Deus vai falar, não, realmente, vocês fizeram, mas a maneira que vocês fizeram, o que vocês fizeram para alcançar os fins, os meios, não são aceitos por mim, não são justificáveis. Então é aí que nós temos que abrir os nossos olhos. Porque hoje nós vemos que é um grande movimento. Todo mundo apresentando os fins. Não, mas o objetivo que vale ao coração, né? A gente está evangelizando, a gente está arrecadando alimento, a gente está ajudando o pobre, a gente está ajudando as pessoas, a gente está ajudando o povo. Esse é o foco, sim. Esse é o foco, é os fins. Mas nós não podemos errar nos meios. Amém? Devemos contestar os meios. Você chega para uma pessoa, ela fala, eu sou rica, eu sou milionária. Aí você fala, nossa, que legal, trabalhou, estudou, né, para poder conquistar essas riquezas? Não, sou ladrão, sou traficante, sou bandido. Aí a riqueza dele não tem valor nenhum. Ele é rico, é milionário, mas, né, não justifica ele roubar, ser um traficante, ser um bandido para poder ficar rico e milionário. Não é aceito. Assim vai ser com Deus no dia de juízo final. Muitas pessoas vão apresentar os fins, mas vai ser ignorado por Deus e não vai ter valor, porque ele vai falar os meios que vocês fizeram para alcançar os fins, automaticamente foram totalmente contra a minha palavra e pecaram diante de mim. Então eu não posso acreditar que para mim alcançar os fins no objetivo de ajudar alguém, Deus vai permitir que eu peque para que o ato meu pecaminoso gere a condição financeira ou estrutural para poder abençoar alguém. Não, eu tenho que ser uma pessoa que usa os meios santos e santificados de Cristo, que não me leve ao pecado, para alcançar e abençoar as pessoas. Porque aí eu não estou fazendo do meu braço a minha força, e sim de Deus a minha força. Então nós temos que abrir os olhos. Só que hoje, o que nós temos que entender hoje? A partir do momento que a Bíblia ela já não é mais temida, nós não temos muitas vezes, quando nós olhamos, nós vemos que o temor da palavra de Deus não faz mais parte da vida nossa que queremos servir a Cristo. Eu não generalizo, mas uma maioria, porque a Bíblia está dizendo que não, e a gente não se preocupa e faz. A Bíblia está dizendo para fazer, a gente não se preocupa e não faz.
Então quer dizer que a Bíblia ela já não está sendo mais temida. Ela não é mais base como regra de fé e prática. Só que a partir do momento que nós ignoramos a palavra, ignoramos o evangelho, por mais que eu fale, olha, eu estou numa boa intenção de ajudar alguém, mas para isso eu vou ter que fazer coisas pecaminosas diante de Deus. Ah, mas Deus vai entender. Não, Deus não vai entender. Ele não vai aceitar. Isso não provém de Deus. Então nós temos que entender que os meios para a gente alcançar os fins tem que ser santo e aprovado pela palavra de Deus em nossos atos. Porque se nós ignorarmos a palavra, veja o que a Bíblia diz para nós. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37. 1 Coríntios 14, 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Então tudo que está escrito aqui é mandamento do Senhor para nós, Senhor Jesus. E se alguém ignorar, será ignorado. Então a Bíblia está dizendo que é garantido que qualquer ser humano no Brasil e no mundo que ignorar as palavras de Cristo e fazer do seu braço a sua força e querer servir a Deus do seu jeito, ignorando a maneira que Cristo ensinou que deve servir a Ele, no dia do juízo final, essa pessoa será ignorada. Tome cuidado para essa pessoa não ser você. Temos que tomar cuidado para essa pessoa também não ser eu. Por quê? Mateus 15, 7, ele é muito claro, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, ei, este povo honra-me realmente com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram. É o que ele está dizendo aqui. Se os nossos corações estiverem longe do temor da palavra de Cristo e da obediência dela, a gente vai estar servindo a Deus em vão. E no dia de juízo final, pensando que seremos aceitos por Deus, ele diz que seremos rejeitados. Então nós temos que tomar cuidado, tanto para mim como para você, a nossa família, não está desse lado errado. E sim nós acreditarmos na palavra de Cristo, abrir os nossos olhos para caminharmos para o lado certo. Então não adianta a gente acreditar que nós vamos fazer coisas que geram pecados, coisas que desobedecem a palavra, coisas que vão contra a palavra de Deus, justificando que a intenção é ajudar alguém, abençoar alguém. Nós não podemos perder a intenção de ajudar e abençoar as pessoas, porque é bíblico, tanto os domésticos da fé como os que estão lá fora. Mas nós temos que estar vigilantes pelos meios que nós estamos fazendo isso para abençoar aquelas pessoas. Porque se os meios for contra a palavra, gerar pecado em nossas vidas, nada disso vai ter valor no dia de juízo final perante o tribunal de Cristo. Então nós vamos chegar aqui, pastor, é lícito a gente fazer comércio dentro da igreja, né? Por uma boa intenção de ajuntar o dinheiro, de pagar aluguel, água, luz, a boa intenção da gente poder ajudar as pessoas com esse dinheiro. Pastor, amanhã nós vamos perguntar, é lícito a gente receber um dízimo de um roubo, de um traficante, de um assalto, ou de um empresário que a gente sabe que é corrupto, ou de um político que está lá com a gente na igreja e a gente sabe que é corrupto? É lícito receber o dízimo dele? Mas o dízimo dele é para comprar comida, alimento, para ajudar as pessoas. E aí, é lícito ou não? Aí alguns vão dizer, pastor, mas o importante é fazer a boa obra. Sim, mas os meios têm que ser aprovados por Deus. Deu para entender? Existia uma série no tempo nosso, eu tenho 53 anos, que chamava Robin Hood. Né? Se digitar na internet, talvez você vai entender. Era uma história de uma pessoa que roubava dos ricos para dar para os pobres. Então a intenção dele era boa, ajudar os pobres, mas ele era ladrão, estava errado, roubava dos ricos, foi preso e morto, porque estava fazendo errado. Então vamos ajudar os pobres, vamos ajudar as pessoas, mas de uma maneira lícita. Então Deus ele nos dá a instrução de um amor ser a prevalência em nossos corações em 2 pontos. Amar a Deus em primeiro lugar, de todo entendimento, coração, força e alma, e amar o seu próximo como a ti mesmo. Então vamos fazer de tudo para poder abençoar, ajudar o nosso próximo, até o nosso inimigo, principalmente em levar a palavra de Cristo para que eles tenham conhecimento. Mas os meios que nós vamos usar não podem ser ilícitos, pecaminosos, que serão retrucados e rejeitados por Deus. Tem que ser aprovado por Deus, porque Deus ele dá o caminho e as armas que nós devemos seguir, agir e usar para poder alcançar as vidas que estão lá fora. Está na Bíblia, por intermédio de Cristo. Aí, olha o que a palavra diz para nós, né? Porque eu falo, a falta de temor da palavra vai prejudicar a mim, vai prejudicar você e sua família. Vai prejudicar nós mesmos, presta atenção. Porque a falta de temor na palavra vai fazer com que a gente desobedeça a ela.
E quando desobedecemos a palavra de Cristo, gera uma sentença em nossas vidas. Não é porque eu peco, eu erro e Deus me castiga. Não, não. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore boa que produz bons frutos, né? Que produz bons frutos, mas por meios lícitos aprovados por Deus, essa entrará no reino dos céus. Mas toda árvore que produz mau fruto, ou aquela que produz até um fruto bom, mas por meios ilícitos, pecaminosos diante de Deus, será cortada e lançada ao fogo. Entendeu? Imagina eu chegando no dia do juízo final, eu vou lá, junto os irmãos, a gente faz um assalto, rouba um supermercado, toneladas de comida, aí a gente vai numa comunidade, ajuda um monte de gente. Todo mundo feliz, maravilha. Aí chega, olha Deus, nós ajudamos quantas pessoas com a comida? Deus fala, mas você pecou para fazer isso. Como eu pequei? Você roubou o mercado. Você fez algo que a minha Bíblia diz para não fazer. Não, mas a intenção, Senhor, não é ajudar as pessoas, né, a qualquer custo e de qualquer maneira. Não existe uma base bíblica. De qualquer maneira, não. A qualquer custo, não. A gente vai se esforçar, mas pelas maneiras certas. E do jeito certo. Deus ele vai mostrar. Mas aonde está isso na Bíblia? Aí Deus vai falar, aí que você tem que abrir os seus olhos. Quem está te alimentando? O que você está aprendendo? O que estão te ensinando? O que você está lendo? Qual é o seu interesse na palavra de Cristo para saber as verdades? Olha o que a Bíblia diz. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13. Evangelho de João 2, 13 em diante. Presta atenção. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Então Jesus ele chega diante do templo, a casa de Deus. Hoje nós somos a igreja, nos reunimos num salão como igreja, ali a estrutura e a casa de Deus. E ele vê aquelas pessoas comercializando, vendendo, negociando as coisas ali dentro do templo. Amém? E no versículo 15, e tendo feito um azarrogue de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão dinheiro dos cambistas e virou as mesas. Olha a ira de Jesus. E disse-lhes aos que vendiam as pombas, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócios. Deu para entender? Então essa palavra, ela, para mim, que entendo que um pingo é letra, e para não só um bom entendedor, porque tem pessoas que são bons entendedores e boas entendedoras, mas não querem aceitar o entendimento. Rejeitam e serão rejeitados. Não, mas o importante é fazer o bem. Sim, a gente tem um foco de fazer o bem. Amar uns aos outros, carregar a cruz uns aos outros, exortar uns aos outros, né? Corrigir uns aos outros. Se um chora, todos choram. Se um ri, todos riem. Assim é uma união, uma comunhão. Mas não de maneiras ilícitas, pecaminosas diante de Deus. Nós temos que buscar os caminhos. Como nós podemos, biblicamente, segundo a vontade de Deus, ajudar aquelas pessoas? A Bíblia vai dar o caminho. Como nós podemos, biblicamente, ajudar a igreja a arrecadar alimento para poder abençoar as pessoas que têm fome? A Bíblia vai dar o caminho. Para que nós não pecamos diante disso para conquistar o alimento, para ajudar as pessoas. Como nós vamos conseguir pagar o aluguel, água, luz e IPTU da igreja? A Bíblia vai dar o caminho de como devemos fazer sem pecar, sem errar, sem irar a Jesus. Como nós vamos conseguir comprar o terreno e construir uma igreja, um salão para sair do aluguel? A Bíblia dá o caminho. A Bíblia mostra como deve ser feito isso e é aprovado por Deus. E não a gente se unir fazendo do nosso braço a nossa força, pecando contra Deus para dizer, Senhor, nós pecamos, até a gente errou, a gente está na Bíblia. Mas olha o templo bonito que nós construímos por Senhor. E aí você acredita que vai ser aceito? Você, infelizmente, já foi ludibriado com essa ascensão dos últimos tempos, o que vale a intenção. Deus quer o seu coração, o que vale é o amor, o resto não importa. Se o resto não importasse, Jesus não falaria aqui em 1 Coríntios 14, 37 e 38, que se nós rejeitarmos as instruções de Deus, de como devemos fazer a obra, conduzir a igreja, levar o evangelho dele para salvar uma alma e abençoar as pessoas, se nós rejeitarmos a maneira que ele ensina que deve ser feito, nós seremos rejeitados. Então quer dizer que nem tudo é aceito e não qualquer maneira é aceita. Então Deus ele instrui tudo na palavra dele. Vai pagar aluguel, água, luz da igreja? É dessa maneira que tem que ser. Não faça do teu braço a força. Deus é a tua força. Vamos construir uma igreja? Maravilha. É dessa maneira, está na Bíblia.
É assim que tem que ser. Ah, mas assim o dinheiro não vai dar. Então não faça o teu braço a tua força. Se o dinheiro não está dando, é que Deus não está no negócio. Deus não está provendo. Aí nós vamos fazer do braço a força. Pastor, nós queremos distribuir cestas básicas para ajudar as pessoas. Amém. Isso é lícito. Mateus 25, 31 em diante. Mas a Bíblia está nos dizendo de que maneira nós devemos fazer isso. Não adianta nós errarmos e pecarmos para fazer e querer ser justificados. Então ele fala claramente no versículo 16. E disse-lhe aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas e não façais da minha casa, da casa de meu pai, casa de negócio. Lembrar os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então Jesus está dizendo claramente que nós não devemos fazer comercializações e nem negócio, e nem fontes de lucros financeira daquilo que diz respeito ao evangelho, a palavra, a verdade, a justiça, o amor de Cristo, ou tudo que engloba o evangelho. Pastor, mas como é que nós vamos conseguir dinheiro para que nós possamos honrar os compromissos? A Bíblia nos ensina, Cristo nos ensina como deve ser feito. E os corações conectados vão ser aquebrantados para tal caso, para tal situação. Por quê? Olha o que a Bíblia diz para nós, se não alertarmos. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3 em diante. 1 Timóteo 6, 3 em diante. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, está vendo? Ele está falando de pessoas que não aceitam. Então, nós estamos pregando aqui Evangelho de João 2, 3 em diante. Está dizendo para não fazer comércio, e não é através de comércio que nós vamos arrecadar valores para poder fazer ou ajudar a obra de Deus. Ele não quer que seja por intermédio de comércios envolvendo o evangelho. Se você tem uma empresa lá fora, não tem nada a ver com o evangelho, com a igreja, você é um empresário cristão, aí sim. Mas você não envolver a estrutura de Cristo, a estrutura da igreja, a estrutura do evangelho para gerar lucro financeiro. É isso que ele está falando. Então a palavra está dizendo. Se alguém, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 em diante, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, que é o que está sendo pregado, a Bíblia diz, no versículo 4 de 1 Timóteo 6, é enfatuado, nada entende, tem mania por questões e contendas de palavra, de que nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade, o evangelho, a igreja é fonte de lucro. Aí eu vou dizer o quê? Fala Deus para este povo aprender. Então nós temos que ficar muito alertas. Então se o seu coração é bom e você quer ajudar as pessoas, vai no seu joelho, vai na oração e na sua santidade e fala: Senhor, eu quero ajudar as pessoas. Me dê condições, me dê provisões santas e justas diante do Senhor. Qual é o caminho que eu devo seguir? Quais são os passos que eu devo dar para que eu possa, assim, ajudar as pessoas com alimento gratuito, para que nós possamos ajudar as pessoas com roupas gratuitas, para que nós possamos ajudar a igreja a se manter e crescer, para que nós possamos ajudar um programa de rádio, levar a palavra, o evangelho, para que nós possamos pregar a palavra no Brasil e no mundo. Quais são os caminhos ilícitos e retos da palavra de Cristo? E se nós cumprimos pelos caminhos que Cristo nos ensina, Ele vai prover, Ele vai estender e Ele vai abençoar. Não podemos fazer do nosso braço a nossa força, principalmente quando o nosso braço leva a gente a praticar meios pecaminosos que vão contra a palavra de Cristo, acreditando que os fins estão valendo a pena. Olha, eu roubei, mas foi para alimentar meu filho. Olha, eu trafiquei, mas foi para alimentar minha filha. Fala, tudo bem, você alcançou os fins. Alimentou seu filho, sua filha, mas os meios que você fez está errado. Então isso não tem valor diante da sociedade e muito menos valor diante de Deus. Então a minha e a sua vida, a nossa salvação é que está em risco. Então Deus não está dizendo para você endurecer o coração e não fazer as boas obras. Sim, nós temos que ter um coração aquebrantado e fazer as boas obras. Mas nós temos que entender que, biblicamente, Deus, por intermédio de Cristo, deixa as instruções de que maneira a igreja de Cristo, ou nós que nos propomos ser a igreja, como vamos fazer estas boas obras em todos os aspectos, principalmente na obra predominante de Cristo para cada um de nós, que é nos unirmos e anunciarmos o evangelho de Cristo. Deu para entender? Então, essa palavra
Ela é muito clara. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13 até o 17. Ela é muito clara para nós que Deus ele não permite que agimos ou que usamos este meio de comercialização para ter fontes de lucro no meio do evangelho, da estrutura, da base que é chamada a Igreja de Cristo, para alcançar qualquer coisa, dizendo que é para benefício próprio da própria igreja. Ele está dizendo que não. Não é para fazer isso. Ele cirou, ele expulsou. E o zelo está consumindo Deus. Quer dizer, imagina a gente achando que está agradando e, pelo contrário, os nossos atos de conquistarmos as coisas, mas de maneira errada, que não agrada a Deus e que leva a gente ao pecado, está consumindo Deus, está consumindo Jesus. Não caia nesse erro com a tua família, porque o que está em jogo é a tua salvação, é a tua vida eterna. Não existe uma salvação coletiva. Biblicamente, cada um prestará conta de si mesmo a Deus. A salvação é individual. O marido entra em santidade para se salvar. A mulher entra em santidade para se salvar. Os filhos entram em santidade para se salvar. Assim, eu e minha casa servimos ao Senhor e a família toda individual vão ser salvas. Deu para entender? Então, sim, vamos nos unir para fazer o bem a todos e anunciar o evangelho no Brasil e no mundo, mas fazendo pelos meios lícitos, justos, aprovados e direcionados por Deus na palavra dele. Assim não corremos o risco de ficarmos felizes que alcançamos o objetivo final, mas infelizmente não prestamos atenção que o meio gerou um pecado que consome Deus e que consome Jesus, e que eu, rejeitando a palavra, fazendo do meio errado, em vez de fazer o meio certo, também serei rejeitado no dia de juízo final. Por isso que eu falei no comecinho para vocês, e falo para todos nós, a falta de temor da palavra de Cristo, infelizmente, está nos afastando do Senhor e da salvação e da vida eterna.